Estamos de volta com o programa Consciência Cristã em Foco. Como falamos no início da nossa programação, estamos recebendo aqui o nosso querido teólogo, pastor da Igreja Congregacional El Shaddai, ali na cidade de Esperança, o Weber Alves. Bom dia, Weber. Bom dia, pastor Helder. Bom dia aos ouvintes do programa Consciência Cristã em Foco. É um prazer, mais uma vez, estar participando dessa linda programação. Weber, nós nos propomos hoje a tratar sobre uma questão que eu acredito que seja de fundamental importância para o entendimento, para uma vivência sadia da fé cristã, que é a questão da Trindade. Isso tem gerado controvérsias, não só recentes, mas ao longo da história a igreja vem tratando, vem lidando com essa questão. Grupos têm se formado, levantando essa bandeira, trazendo essa doutrina, transformando ela num tipo de um cavalo de batalha, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, o movimento Voz da Verdade, o Tabernáculo da Fé, a igreja local de Witness Lee, alguns, só para se citar, desses movimentos que têm trabalhado fundamentalmente na questão da doutrina da Trindade. E assim, como é que você vê essa doutrina à luz da Bíblia, já que, por exemplo, as Testemunhas de Jeová dizem que esse termo não existe na Bíblia, por isso é um termo que foi introduzido, não deve ser entendido, não deve ser absorvido, nem deve ser ensinado dentro das igrejas cristãs. Muito bem, pastor Helder. É verdade, a gente precisa admitir que o termo Trindade não aparece em nenhuma passagem da Escritura Sagrada, né? A Bíblia não existe na Bíblia o termo Trindade. Por outro lado, do ponto de vista de uma análise fiel da Escritura Sagrada, o ensino bíblico da doutrina da Trindade, o conceito que o termo Trindade carrega em si, ele é plenamente bíblico. Tanto é que a igreja cristã, do ramo, digamos assim, sério, ortodoxo, ela sempre defendeu ferrenhamente a doutrina da Trindade, desde os concílios mais antigos da igreja cristã, né? É importante dizer que o termo não aparece na Bíblia, e por isso eu, quando discuto com alguém pessoalmente essa questão da Trindade, eu não luto muito por defender, digamos assim, o termo Trindade, mas o conceito da Trindade, ele é plenamente bíblico, de modo que se você nega a Trindade, você acaba negando um ponto fundamental da fé cristã. Alguém já disse uma vez que se você tentar entender a Trindade racionalmente apenas, você perderá a cabeça. Mas se você tentar negá-la, certamente perderá a fé. Então a Trindade ela é um termo usado para definir uma doutrina bíblica. Quem usou pela primeira vez o termo Trindade foi Tertuliano, um dos pais da igreja. Mas o conceito de Trindade ele é plenamente bíblico e eu posso falar com vocês sobre isso. Inclusive, trazendo a questão das Testemunhas de Jeová, eles também usam termos que não estão na Bíblia, como por exemplo Salão do Reino, organização, são termos comumente usados pelos Testemunhos de Jeová e que também não estão na Bíblia. Claro, eu acho que, né, a questão não é o termo em si, como se falou. O conceito que o termo carrega. O conceito que está lá presente. É possível se conhecer a Bíblia, né, se interpretá-la, ter um entendimento real dos ensinos bíblicos, negando a doutrina da Trindade? Eu penso de forma alguma, claro que não. Porque se você nega a Trindade, você acaba atingindo outros pontos da fé cristã que também são primordiais. Por exemplo, na medida que você nega a Trindade, você nega a divindade de Cristo. Quando você nega a divindade de Cristo, você acaba negando a eficácia da expiação. Porque como é que alguém menor que Deus pode satisfazer a justiça de Deus quando carrega sobre si o pecado do homem? Como é que alguém imperfeito, se Jesus não é Deus, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, como é que ele pode satisfazer a justiça de um Deus perfeito? Então, atacar a Trindade, negar a Trindade é negar um ponto fundamental da fé cristã, e aí você acaba derrubando uma série de outros pontos, como se fosse uma queda de dominós. Muito bem, para que o nosso público aqui possa entender melhor, eu queria que você nos definisse o que é a doutrina da Trindade. Bom, é verdade que até no meio dos cristãos, até no meio da igreja evangélica, você vai encontrar pessoas que acabam definindo a Trindade de maneira equivocada. A Trindade é a nomenclatura usada para definir a doutrina bíblica
que ensina que o Deus único subsiste ou permanece existindo desde toda a eternidade em três pessoas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas, na verdade, são o único Deus verdadeiro, que existe desde toda a eternidade. A Trindade não ensina que Deus se desdobrou ou se dividiu em três pessoas, mas que Ele sempre foi, desde toda a eternidade, um em três. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos agora a um pequeno intervalo. Estamos conversando aqui no programa Consciência Cristã em Foco com o pastor Weber Alves. Pastor Weber, quais foram os grandes erros, podemos dizer assim, históricos em relação à doutrina da Trindade? Talvez o primeiro deles foi o erro cometido por um bispo de Alexandria chamado Ário. Logo no começo da era cristã, meados do século IV, Ário levantou no seio da igreja uma discussão com relação à divindade de Cristo. E até então, os credos da igreja eram todos trinitarianos. Ário negou a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo também, e afirmava que Cristo era um Deus criado, um Deus inferior, criado pelo Deus eterno. Essa tese é defendida até hoje pelas Testemunhas de Jeová são, digamos assim, seguidoras de Ário. Um grupo que segue Ário até hoje em dia, né? Não foram os únicos, surgiram outros também na história da igreja que defenderam o mesmo posicionamento de Ário e sempre foram, assim, digamos, condenados pela igreja, porque a igreja sempre procurou seguir a palavra de Deus, é claro, principalmente nos primórdios da igreja, né? Além de Ário, criou o arianismo, surgiu também uma heresia na Idade Média chamada subordinacionismo. O subordinacionismo, ele defendia que havia uma subordinação essencial na Trindade, de modo que o Pai estava acima de todas as outras pessoas, o Filho era subordinado essencialmente ao Pai e o Espírito Santo era subordinado essencialmente ao Filho, né? Então, em outras palavras, o Filho e o Espírito Santo eram menores do que o Pai. O subordinacionismo foi essa heresia que defendeu essa ideia. Uma ideia muito forte que tentou atacar a Trindade e hoje em dia é defendida também pela Igreja Tabernáculo da Fé e outros grupos. Voz da Verdade. A igreja local de Witness Lee, que ele não gosta nem que chame-se igreja local. Isso, né? Mesmo. Eles defenderam uma doutrina chamada modalismo, também chamada de sabelianismo, porque ela na Idade Média também foi defendida por um cara chamado Sabelius. Ele defendia que a doutrina da Trindade era equivocada e, na verdade, o ensino correto seria três modos de manifestação de Deus. Deus único se manifestou no Antigo Testamento como Pai, nos Evangelhos, na era de Cristo, como Jesus e na nossa era, na nossa dispensação, como Espírito Santo. Esse ensino é uma aberração, até porque nós temos textos na Bíblia que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo num momento só. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber, falando sobre a doutrina da Trindade. Nós estamos realizando esse primeiro programa, tratando dessa questão, mas no próximo nós vamos voltar com o pastor Weber, tratando especificamente sobre alguns textos que, por exemplo, o Movimento Testemunho de Jeová, a Igreja Local e outros movimentos usam para combater a doutrina da Trindade. Então, não são três deuses, que geralmente o Movimento Tabernáculo da Fé diz que coisa estranha, um corpo com três cabeças. Como é que você vê isso? Seria outro erro histórico com relação à Trindade. Uma ideia equivocada que surgiu também foi o triteísmo, que defendia que haveriam três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus é único. Então, a Bíblia não ensina de maneira alguma que existem três deuses. E essa acusação contra a Trindade é uma acusação equivocada. A Trindade não ensina que existem três deuses. Um Deus que subsiste desde toda a eternidade em três pessoas distintas. Então você não pode perder o próximo programa. Nós vamos mostrar biblicamente o Pai sendo reconhecido como Deus, o Filho sendo reconhecido como Deus e o Espírito Santo sendo reconhecido como Deus, e respostas também para esses argumentos utilizados todos por esses movimentos. Pastor Weber, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação.
Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pastor Euder. Um abraço a você, querido ouvinte. Eu lhe convido a examinar na Bíblia o que ela ensina sobre a doutrina da Trindade. Então, no próximo sábado, não perca mais sobre doutrina da Trindade aqui no programa Consciência Cristã em Foco com o pastor Weber Alves. Olha, a Vinac lançou desde o mês de abril uma campanha para levantar novos mantenedores. Enviamos o nosso jornal a todos os nossos colaboradores, também uma carta onde explicamos esse apelo e também propostas de manutenção, onde você, que acha que essa obra é importante, pode conversar com alguém da sua família, com um irmão da sua igreja, ou até com um vizinho. Tem muitas pessoas que não são crentes e são mantenedoras aqui com a Vinac, com seus projetos e com o Encontro para a Consciência Cristã. Então, é importante o seu envolvimento. Eu queria até compartilhar aqui. A Vinac está vivendo um momento difícil. Nos últimos 4 meses, de janeiro até abril, houve uma queda de mais de R$20 mil na arrecadação da Vinac, e isso tendo gerado muitas dificuldades para cumprir os compromissos da Vinac. Infelizmente, pessoas que se comprometeram também lá no Encontro para a Consciência Cristã de ofertarem com o evento, infelizmente também não têm colaborado. Então faça um apelo, você que é mantenedor, fique firme e também levante outros mantenedores. Você que contribuiu lá na Vinac, lá no Encontro para a Consciência Cristã, você possa honrar o seu compromisso, não deixe de repassar esse valor, porque nós estamos contando com ele. E você que não é mantenedor, que não fez um compromisso lá no encontro de nos ajudar, mas que ainda pode nos ajudar, está aí na tela da sua TV a nossa conta, Caixa Econômica Federal, agência 0737, conta 600, dígito 0, operação 003, você vai a uma lotérica ou em alguma agência da Caixa Econômica Federal e nos ajuda, nós precisamos do seu apoio, sabemos nem se vamos manter esse programa ao longo dos meses, precisamos da sua oração e também da sua contribuição. É uma pena, mas chegamos ao nosso final aqui no programa Consciência Cristã em Foco. Se quer rever esse programa, acesse o nosso site www.conscienciacristã.org.br. Daqui a pouco nos encontramos na Rádio Cariri, AM 1160 kHz, às 13 horas, com o nosso programa Consciência Cristã em Foco, desta vez na rádio. Que você possa ter um sábado abençoado, um domingo na presença do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e sobre sua família durante toda essa semana. Nos encontramos no próximo sábado aqui pela TV Borborema, sempre a partir das 8 da manhã. Coloca aí na tua agenda. Próximo sábado, mais sobre a doutrina da Trindade com o pastor Weber Alves. Deus abençoe e até lá. Estamos de volta com o programa Consciência Cristã em Foco e, como falamos no início, estamos recebendo em nossos estúdios nosso querido professor e teólogo, mais uma vez. Semana passada ele esteve aqui conosco, está novamente, na próxima semana também, e tratando justamente sobre essa questão da doutrina da Trindade. Bom dia, Weber Alves. Bom dia, Euder. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Borborema, participando desse programa, tratando de uma doutrina bíblica tão central como é a Trindade. Biblicamente, vamos agora focar a questão do Antigo Testamento. A Trindade estava presente, o conceito, nós já discutimos aqui sobre a questão do termo, mas o conceito da Trindade estava presente no Antigo Testamento? Pastor Euder, é claro que no Antigo Testamento nós encontramos uma ênfase menor na Trindade, no conceito da Trindade, até porque, possivelmente, isso acontece intencionalmente da parte de Deus para evitar a associação com conceitos pagãos que haviam na época de religiões politeístas que estavam ali muito próximos a Israel. Entretanto, nós temos diversos textos bíblicos no Antigo Testamento que defendem a doutrina da Trindade. Por exemplo? A exemplo disso, a gente teria, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 3, quando o Senhor Deus está, capítulo 1, quando o Senhor está formando o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o verbo aparece ali no plural, façamos. Esse texto nunca poderia ser, digamos assim, interpretado... Porque não poderia ser interpretado como, por exemplo, anjos. Os anjos. Ali. É isso justamente isso que eu ia dizer. É profundamente incapaz, profundamente incoerente atribuir
esse verbo aos anjos, visto que nenhuma passagem da Escritura diz que os anjos participaram do processo criativo de Deus. Por outro lado, a Escritura diz que o Pai participou da Trindade, o Pai participou da criação, o Filho participou da criação e o Espírito Santo participou da criação de todas as coisas. Um outro texto desses está lá em Isaías, capítulo 6, quando o Senhor Deus diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não é? Então, o pronome no plural aí, nós, faz alusão justamente à pluralidade em Deus, à trindade, sem dúvida alguma. Outra questão importante que a gente precisa destacar aqui são textos que mencionam as três pessoas, como o texto de Isaías 61, quando o profeta diz assim, claro, em nome de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Novo Testamento interpreta esse mim como sendo Jesus, né? Jesus disse que essa passagem se cumpriu sobre ele, porque o Senhor Deus me enviou para apregoar. Então nós temos aí a menção de Deus que envia o Messias e que envia no poder do Espírito. Então a menção das três pessoas juntas. Uma outra questão muito importante no Antigo Testamento é a própria divindade do Messias. Ele é chamado no Antigo Testamento de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. É chamado em Isaías 9,6 de Deus forte. E esse Messias é enviado por Jeová, é enviado pelo Senhor. É chamado de Deus e ao mesmo tempo é distinguido de Deus Jeová. Não é? Então isso é uma outra prova da Trindade no Antigo Testamento. Sem contar a própria menção do chamado anjo do Senhor, que é um anjo que se distingue dos outros anjos, porque aparece no singular, não associado com outros anjos, recebendo culto e adoração. Então esse anjo justamente, os teólogos dizem que seria uma cristofania, uma manifestação de Cristo na antiga aliança. Em relação ao texto lá que você citou de Isaías, capítulo 9, quando o Messias é chamado de Deus forte, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é Deus, mas é um Deus inferior ao Pai. Como é que você explicaria essa questão? Bom, em primeiro lugar, isso é um absurdo teológico, né? A própria testemunha de Jeová citarão em outras ocasiões textos bíblicos onde o Senhor Deus diz que é único, que fora dele não existe outro Senhor. Nós temos diversos textos. Diga-se de passagem, o grande Shema judaico que diz, Deuteronômio 6,4, todo judeu tem esse texto decorado, eles afixavam nos murais de suas casas: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então essa concepção de duas divindades é uma concepção profundamente equivocada. Na verdade, é uma profunda má interpretação, uma hermenêutica terrível que eles têm de um texto do Novo Testamento que defende a divindade de Cristo e que eles traduziram equivocadamente. O texto de João, capítulo 1. Nesse aspecto, a testemunha de Jeová poderia ser considerada, por exemplo, um politeísta. Sem dúvida alguma. Porque considera Jesus um Deus inferior e o Jeová Pai como sendo o Deus supremo, né? Essa concepção ela não é bíblica. A Bíblia Sagrada ensina que existe. O Novo Testamento diz isso, né? Lá em Efésios, capítulo 43:10 diz que o próprio Deus que não criou, antes dele nunca houve nenhum Deus e nem existirá após não haverá. Isso mesmo. Em Efésios capítulo 4, o texto diz que há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então não há mais de um Deus, existe apenas um Deus verdadeiro. E nós cristãos bíblicos entendemos pela Escritura Sagrada que esse Deus único e verdadeiro subsiste desde toda a eternidade em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que pessoalmente possuem todos os atributos da divindade. Muito bem, estamos conversando com o teólogo e pastor Weber Alves, tratando aqui sobre a questão da Trindade. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, estamos conversando aqui com o teólogo e pastor Weber Alves, que é um grande amigão nosso, é pastor ali da Igreja Congregacional na cidade de Esperança. Weber, e em relação ao Novo Testamento, a Trindade está presente? Podemos afirmar que no Novo Testamento esse ensino ele é bíblico? Bom, pastor Helder, no Novo Testamento o ensino é profundamente divulgado, né? Nós temos diversas passagens que mostram, que provam a doutrina da Trindade, inclusive pelo próprio cumprimento
da profecia que anunciava a vinda do Messias. Então, o Filho de Deus se encarna e, obviamente, o ensino da Trindade se destaca, né? Nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus, quando está ensinando seus discípulos a fazer discípulos, ele diz, fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele menciona as 3 pessoas juntas. Temos uma ocasião, assim, clara no texto bíblico, em que as 3 pessoas aparecem juntas se manifestando. Nós temos, na ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e ouve-se do céu uma voz que dizia, o Pai falando, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós temos... Jeová explicam isso. Esse é um texto que eles têm profunda dificuldade. Não apenas eles, mas principalmente o movimento unicista, né, da Voz da Verdade, chamados também de modalistas, que dizem que a Trindade seria 3 manifestações de Deus. Como é que pode explicar isso quando num só texto a gente tem as 3 pessoas juntas manifestas? Se manifestando, isso mesmo. Atuando. Inclusive, o Filho recebendo o batismo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai falando. Então, a distinção é clara no texto bíblico, né? A própria bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. O apóstolo Paulo menciona isso em 2 Coríntios, no finalzinho do texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Então, esses textos mencionam as 3 pessoas juntas. O Novo Testamento é profundamente abrangente no ensino da doutrina da Trindade. Queremos até fazer aqui uma ressalva, não temos nada contra os adeptos desses movimentos. A nossa discordância com as Testemunhas de Jeová, com a igreja local, com o movimento Tabernáculo da Fé, com o movimento Voz da Verdade, é apenas no campo das ideias e mais precisamente no campo da teologia. Weber, e sobre as 4 verdades, né? Que 4 verdades são essas acerca da Trindade? Eu tenho um texto que está publicado no site da VINAC, no qual eu defendo de maneira bem abrangente essas 4 verdades. Os teólogos, de modo geral, percebem que o Novo Testamento e o Antigo Testamento ensinam 4 verdades com relação à doutrina da Trindade. A primeira delas é a divindade das 3 pessoas. A segunda, a personalidade das 3 pessoas. A terceira, a distinção que existe entre as 3 pessoas. E a quarta, a unidade que o texto bíblico estabelece entre estas pessoas. O que se conclui, é claro, que o Deus único, a unidade, subsiste em 3 pessoas distintas que possuem individualmente os atributos divinos. Nós podemos conversar sobre estas 4 verdades, observando cada uma delas individualmente. Muito bem, estamos conversando aqui com o pastor Weber Alves. Pastor Weber, hein? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que o senhor fosse sucinto, mas nos apresentasse essas 4 verdades aí, mais precisamente, até para que nossos telespectadores possam se situar e até conhecer melhor. Pronto. Em primeiro lugar, com relação à divindade do Pai, é inquestionável, eu pelo menos não conheço ninguém que negou a divindade do Pai. Então, não carece de explicação. A divindade do Filho aqui, historicamente, tem sido questionada, mas há diversos textos que mostram isso. João capítulo 1, versículo 1, por exemplo, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A menção do Verbo ali é uma menção que se refere a Cristo. Cristo era Deus. O próprio contexto sugere isso. E o Verbo se encarnou. Então, Cristo era Deus. Outro texto conhecido, podemos dizer também, é Hebreus capítulo 1. Isso mesmo. Inclusive diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quem recebe adoração é Deus. Jesus Cristo recebe adoração porque Ele é Deus. Inclusive a escritura das Testemunhas de Jeová, a tradução bíblica deles, dizem que todos os anjos de Deus o prestem, o venerem, o prestem homenagem. Né? Agora você sabe que essa tradução é uma tradução posterior, né? Porque a tradução antiga, quem tem aquela Bíblia verdinha das Testemunhas de Jeová sabe que a tradução que aparece lá é: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando eles perceberam o problema que essa tradução gerou para eles modificaram a tradução. Tiraram do mercado e substituíram por outra tradução. Mas tem mais duas. O Espírito Santo, nós temos um texto em Atos capítulo 5 que mostra que quando Ananias e Safira foram mentir aos apóstolos, o que foi que Pedro disse? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E no contexto de Atos capítulo 5 ali, a mentira, Pedro deixa claro, tinha sido cometida contra o Espírito Santo. E Pedro disse que eles mentiram a Deus. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Quanto à personalidade de cada uma das pessoas,
Nós vemos claramente o pai sendo tratado como uma pessoa, isso também é inquestionável. O filho sendo tratado como uma pessoa também distinta, inclusive ele se encarnou, esteve aqui entre nós. E o Espírito Santo, que normalmente é dito que é uma força ativa de Deus, ele aparece como uma pessoa que consola. Ora, uma força não consola, que se entristece, uma força não se entristece. Ele, inclusive, é alvo da blasfêmia. Jesus falou que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa como os outros dois, o Pai e o Filho. E a distinção, uma terceira verdade sobre a Trindade, é clara quando, por exemplo, Jesus diz assim, em João capítulo 14, versículo de número 26. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Veja como seria feita essa oração. Pai, eu te peço que envies a Ele. Seria essa oração que Jesus ia fazer quando disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então é o Filho que pede ao Pai que envie o Espírito. Eles são distintos realmente. Não podem ser identificados como as mesmas pessoas. São pessoas distintas. E por fim, a Bíblia menciona claramente que existe apenas um só Deus. A Bíblia diz: há um só Deus verdadeiro. O texto Shema, que a gente já mencionou aqui, tantos outros que mostram que Deus é único. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Convido você, daqui a pouco, na Rádio Cariri, a partir das 13 horas, com o programa Consciência Cristã em Foco. Se você quer rever esse programa, basta acessar o nosso site, está aí na sua tela, www.conscienciacristã.org.br. É sábado, Deus assim nos permitir, sempre aqui na TV Valmorelo, a partir das 8 da manhã. Deus abençoe. Muito bem, estamos aqui com o pastor Weber Alves, como falamos aqui no início do nosso programa, dando continuidade a uma série de programas que temos tratado sobre a doutrina da Trindade, que eu acredito que seja pertinente, importantíssimo focarmos até para esclarecer você que esteja em dúvida com a doutrina tão fundamental, mas tão mal compreendida, infelizmente, até nos dias de hoje. Weber, bom dia. Bom dia, pastor Helder. Mais uma vez é um prazer estar com você nesse programa. Muito bem, nos últimos programas tratamos, de uma forma mais geral sobre a questão da doutrina da Trindade. Desta vez nós vamos estar focando textos que são usados muitas vezes de forma errônea por movimentos, por exemplo, como a Testemunha de Jeová, Movimento da Guerra Local, Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade, enfim, esses movimentos todos, queremos até ressaltar, não temos nada contra as pessoas, temos que respeitar e amar essas pessoas, não concordamos com as suas doutrinas. Weber, tratando agora de textos especificamente, como é que você vê a questão do texto de João 1,18? O texto de João 1,18 é um dos textos que as Testemunhas de Jeová se atrelam para duvidar da divindade de Cristo e, por conseguinte, da doutrina da Trindade. O texto de João 1,18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então eles citam esse texto na intenção de mostrar que, uma vez que Deus nunca foi visto por homem, Cristo não poderia ser Deus. Mas é óbvio que o texto não está ensinando isso. O que o texto está dizendo apenas é que ninguém jamais viu a Deus, a não ser através dos canais pelos quais Deus se revelou à humanidade. E qual seria esse grande canal? O próprio texto explica. O Filho de Deus é quem revelou o Pai. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz isso muito claro. Ele fala a mesma coisa, ele diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é a imagem exata do Deus. Versículo de número 16 diz que Cristo é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, ou seja, Cristo também habita numa luz que é inacessível ao homem, ou seja, nós só podemos conhecer a Deus na medida que Ele se revela a nós. Weber, outro texto que é bastante usado por esses movimentos é aquele texto que fala que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo, nem Ele próprio, nem os anjos.
E os testemunhos de Jeová dizem que se ele diz que ele não sabe, então ele não é onisciente, ele não é Deus. Como é que você vê? Nós precisamos lembrar que Jesus falou isso na condição de homem. Precisamos lembrar que quando Cristo se torna homem, ele assume a natureza humana e, nesse sentido, o texto de Filipenses capítulo 2 nos diz que ele tomou forma de servo, que ele, em outras palavras, ele se esvaziou da forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas se esvaziou da forma de Deus e teve forma humana. Então, nesse sentido, diversos textos do Novo Testamento mostram, por exemplo, Cristo tendo fome. É claro que Deus não tem fome, tendo sede, tendo sono. Então, quando ele diz que acerca do dia de sua vida ele não conhecia, ele está falando na condição de sua natureza humana. E, nesse sentido, nós precisamos lembrar que existe uma subordinação entre os membros da Trindade. Os teólogos chamam isso de a economia da Trindade. O Pai tem uma função, o Filho tem outra função, o Espírito Santo tem outra função. E, portanto, o Filho se submete ao Pai e exalta o Pai. Nesse momento, ele então está manifestando sua humanidade e não manifestando não ter conhecimento. Os textos mostram claramente, outros textos, que ele era onisciente. Pastor Weber, aquele texto de Lucas 18, 19, que quando Jesus é chamado de bom, ele diz, olha, ninguém é bom a não ser Deus. Ok. Nós precisamos interpretar esse texto, pastor Wilder e queridos ouvintes, à luz do contexto, da pessoa que procura Cristo, chamando ele de bom. O texto nos mostra que um rico vai até Jesus em busca da vida eterna, e ele começa chegando a Jesus chamando ele de bom. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E nesse momento, a resposta de Jesus para ele é justamente essa. Por que me chamas bom se só há um que é bom? Deus. Jesus fala isso pelo próprio texto, pela leitura que sucede, nós percebemos que aquele homem se achava muito bom. Quando Jesus mandou ele guardar os mandamentos da lei de Deus, ele disse que já fazia aquilo desde a sua meninice, que ele nunca havia quebrado a lei. Ele tinha um conceito muito bom de si mesmo e achava que Jesus tinha um conceito semelhante acerca de si mesmo na condição de homem. Então ele achava que Jesus era apenas um bom mestre, que não era Deus. Então, nesse sentido, Jesus está aludindo a ele, fazendo menção a ele, de que bom, na verdade, só há um que se chama Deus, que os homens, nenhum dos homens são bons. Então Jesus estava se referindo a quem estava perguntando. Isso mesmo, a ele mesmo e à humanidade de modo geral. E a humanidade e não negando sua divindade. Não negando. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Consciência Cristã em Foco. Desde a semana retrasada, são 3 programas que temos tratado sobre a doutrina da Trindade, com a presença do pastor Weber Alves. Pastor Weber dando continuidade aqui a textos que são usados de forma errônea, né, por alguns movimentos religiosos. Nós estamos aqui justamente explicando melhor, até para que nossos telespectadores tenham uma consciência maior acerca da doutrina da Trindade. O próximo texto que eu queria que o senhor comentasse é o texto de João 14, 28, que diz, quando Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Ora, se o Pai é maior do que ele, como é que ele pode ser Deus? Ok. Esse texto também precisa ser entendido à luz da subordinação funcional, que eu já falei anteriormente. Existe na Trindade, que eu falei, chamada de subordinação funcional. Essa subordinação que existe entre os membros da Trindade, na economia de relacionamento deles, não é essencial. A essência das pessoas não é maior que outra, mas a função às vezes é maior. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus, o Pai, amou o mundo e deu o seu Filho. Né? Jesus fala que vai enviar o Espírito. Em outras palavras, o Pai envia o Filho envia o Espírito. Há funções diferentes. Efésios capítulo 1, por exemplo, diz que o Pai nos elegeu em Cristo, que o Filho fez a expiação e que o Espírito Santo nos cela. Então as funções dos membros são diferentes umas das outras, né? Das pessoas da Trindade. Porém, nesse texto específico de João, capítulo de número 14, verso 28, quando Jesus diz que o Pai é maior do que eu, ele está justamente fazendo menção à sua relação de submissão ao Pai.
Há um texto em Hebreus, por exemplo, em que o texto diz que Cristo é superior aos anjos. A palavra grega que aparece para superior aos anjos ali é a palavra kreiton, que significa melhor do que os anjos. A palavra grega que aparece em João capítulo 14, verso 28, é a palavra grega, se não estou enganado, greisen, que significa maior em termos de posição e não em termos de essência. Então a função do Pai está, digamos assim, em superioridade ao Filho, mas não a essência. Ambos são completamente divinos. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber Alves sobre a questão da doutrina da Trindade. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, quando diz que o Filho se sujeitará ao Pai. Esse é outro texto que precisa ser entendido em termos de subordinação funcional. O Filho está sujeito ao Pai em termos de função. Então, depois de vencer a morte, depois do fim de todas as coisas, da ressurreição, o Filho também se sujeitará ao Pai em termos de subordinação funcional e não em termos de essência. Ele não é menor, mas em função, ele tem uma função que está abaixo do Pai, em termos de hierarquia. Muito bem. Pastor Weber, João 17,3 diz que Jesus afirma que há um único Deus verdadeiro. É como se ele tivesse, né, se excluindo dessa relação e apontando apenas para o Pai. Como também podemos explicar essa questão? Bom, quando Jesus disse que havia apenas um Deus verdadeiro, ele não estava se excluindo de forma alguma. Na verdade, a mensagem de Cristo sempre foi apontando para o Pai. Ele mesmo falou no Evangelho de João que não dava testemunho de si mesmo. Então, quando Jesus enfatiza o Pai, ele está glorificando o Pai. Ele veio para glorificar o Pai. Da mesma forma, ele falou que o Espírito viria para glorificá-lo. Então, o texto de João, capítulo 17, verso 3, não está dando a divindade como um atributo exclusivo do Pai. Ao contrário, se fosse assim, por exemplo, o texto de Judas, versículo 4, que diz que Jesus é o único dominador e Senhor nosso, o texto diz assim: negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se fosse entendido dessa forma, nós precisávamos entender, por Judas, capítulo, versículo 4, que apenas Jesus é o único Deus e o único Senhor. E é óbvio que o texto não está fazendo isso, o texto está enfocando uma das pessoas da divindade. Muito bem, é uma pena, mas estamos chegando ao final do nosso programa, dessa série, né, que tratamos aqui sobre a doutrina da Trindade. Esperamos que tenha contribuído para o seu fortalecimento, para a sua edificação e para o seu esclarecimento sobre uma doutrina fundamental, como é o caso da doutrina da Trindade. Agradeço, pastor Weber, aqui a sua participação e não vai faltar oportunidades para o seu retorno ao programa Consciência Cristã em Foco. Pastor Weber, foi uma honra participar mais uma vez dessa programação. Quero transmitir a nossa mensagem de gratidão a você, a Vinac, aos nossos telespectadores que tiverem algumas outras dúvidas. Nós temos um artigo publicado no site da Vinac que está disponível para tirar qualquer dúvida que ficou por ocasião da pressão do tempo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Olha, se você quiser rever esse programa, como os demais, sobre a doutrina da Trindade, acesse o nosso site www.conscienciacristã.org.br. Fazer um convite agora a você, daqui a pouco na Rádio Cariri, AM 1160 kHz, nós teremos o nosso programa Consciência Cristã em Foco, desta vez pelas ondas da Rádio Cariri. Que Deus possa abençoá-lo e até o próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o pastor, doutor, professor Augustus Nicodemos. Fizemos uma entrevista super especial, ele que estará participando da 13ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Deus abençoe e até lá.